Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confiram sempre aqui a descrição então do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar a navegação durante o tutorial. Este exercício que nós hoje vamos trabalhar apresenta-nos aqui uma aplicação interativa aqui de um semáforo. Mostra aqui alguns conceitos, de manipulação de DOM, alguns eventos e também, obviamente, aqui um pouco de lógica, naturalmente. O semáforo vai-nos apresentar aqui diferentes nuances, como por exemplo, lá está, temos aqui 4 botões, acima de tudo, para podermos alterar aqui a imagem, certo? Inclusive temos aqui depois, posteriormente, um botão de automático para poder gerar aqui as imagens de forma automática. Vamos começar desde já aqui com o nosso template, iniciar aqui a construção do nosso HTML e CSS e depois vamos finalizar também aqui com o nosso JavaScript, ok? Let's go! Então, pessoal, vamos começar desde já aqui despachar a parte aqui do nosso HTML e CSS, pôr aqui a coisa bonitinha e depois partimos para o nosso JavaScript. Vamos começar aqui desde já com uma div a qual vamos atribuir aqui a classe de container, ok? Vamos criar também aqui o nosso wrapper, mais uma div. Vamos aqui nesta div, vamos querer incluir aqui duas divs, que vão ser aqui as filhotas deste wrapper. A primeira div vai ter a classe de image wrapper. E esta segunda div vai ter aqui a classe de button-wrapper. Aqui o meu image wrapper, ter aqui a minha tag img, ok? Ter aqui assets, barra images, barra, barra off webp, vamos só pôr aqui um alternative text a dizer aqui lights. E aqui no meu buttons wrapper, vou fazer aqui 4 botões, ou seja, primeiro botão, vou colocar aqui o walk. Vou pôr aqui um ID, só por uma questão de me facilitar aqui a minha vida depois. Vou colocar aqui green. Um segundo button, aqui com o ID vai ser yellow. Vamos pôr aqui com o título Attention. Ok, eu estou a utilizar isto aqui mesmo em uppercase só por uma questão de facilitar em termos aqui de estilos. Então, o que é que eu quero agora aqui? Este terceiro botão vai ser aqui o ID Red. Vamos pôr aqui Stop. E por fim, aqui o automático com o ID Automatic. Vamos pôr aqui assim, Auto. Ok? Pronto, este é aqui o HTML que nós vamos aqui precisar. Vamos aqui dar aqui um pouco de estilos, ok? Só para isto ficar bonitinho, com bom aspecto. Depois então irmos aqui à nossa lógica. Então, vamos fazer só aqui no wrapper um minuit de 700 pixels, um display flex, um flex direction column, vamos por aqui Justify Content Center e Align Item Center também. Justify Content Center e Align Items Center. Um padding de 4 rems bonitos. Um gap de 1 rem. Um border radius de 1 rem. E por fim, aqui o nosso box shadow. 0. 10 pixels para 15 pixels com RGBA de 0,0,0,0.25. Alright. Então, em seguida, quero só dar aqui um bocadinho de estilo na imagem do semáforo, ou seja, image wrapper, espaço image, um seletor de descendência. Colocar aqui um width de 100% e um height de auto. Tornar aqui a nossa imagem mais responsiva.
aqui pegar aqui no meu button wrapper e também quero, sendo ele um filho flex do wrapper, eu quero que ele também seja aqui um pi flex para os botões, ou seja, quero um display flex, quero aqui um gapzito, pode ser aqui um RAM, também quero fazer alinhamentos ao centro, ou seja, line item center e justify content center também. Ok? Por fim, vamos só dar aqui um toque de estilo aqui aos botões. Podemos ir buscar mesmo diretamente pelo seletor, não tem aqui problema. Então, vamos usar aqui um display block. Vamos pôr aqui um width com uma unidade aqui absoluta de pixel aqui de 125. Pode ser aqui um font size de um RAM, porque não? Buscar aquele font family bonito que nós habitualmente estamos aqui a usar, que é o Noto Sans serif. Aqui um padding de um RAM, um background de 3F51B1, aquele azulito que habitualmente que a gente usa. Aqui o color pode ser o FFF. Podemos pôr aqui border nudge e outline nudge, porque não, whatever. Relembrar que isto, quando estamos aqui preocupados com questões de acessibilidade, ter aqui alguma atenção particularmente aqui com o outline, ok? O border radius de um RAM e por fim aqui um cursor pointer. Ok. E pronto, este vai ser aqui o CSS que vamos precisar, não muito mais do que isto, ok? Tranquilo. Agora, vamos passar então aqui para a parte então do nosso exercício. Primeiro ponto de partida, como nós já habitualmente fazemos, o que é que a gente costuma aqui fazer? Vamos considerar sempre estas três etapas, ou seja, variáveis, funções e por fim os nossos listeners. Advanced listeners. Ok? Ter aquele ponto de partida, aquela base, não é? Agora, primeira questão, identificar aqui pontos de entrada que eu preciso em relação aqui a este exercício. Olhando aqui para o meu HTML, o que é que eu vejo aqui? Vejo aqui claramente, eu preciso de capturar estes botões, porque eu vou ter que ter aqui algum tipo de listeners aqui associado a estes botões, e possivelmente também vou precisar então aqui desta imagem, ok? Ou seja, à partida vou pelo menos precisar quer dos botões, quer então aqui desta imagem, ok? Então como é que a gente pode ir aqui tratar do assunto? Eu desta vez, em vez de querer ir buscar botão a botão, eu quero ir buscar todos de uma só vez. Como é que eu vou fazer isso? Vou buscar depois mais à frente aqui o meu amigo Query Selector All, ok? Então, vou começar por ir buscar a imagem, Image. Em vez de, eu podia estar a dar aqui um identificador único, no caso aqui da, digamos, naquela imagem, mas vamos tentar fazer hoje aqui uma coisa um bocadinho diferente. Vou buscar aqui o meu document.querySelector, ok? E o que é que eu quero? Vou aqui, uma questão de seletor de descendência, para ter a certeza que eu estou a ir buscar esta imagem especificamente. Então vou buscar aqui este Image Wrapper. Pela classe, não esquecer aqui o meu pontinho. E Image, ok? Assim já sei que já estou a buscar aquele elemento. E agora aqui o caso dos botões. Aqui test buttons, document.query selector all. Neste caso posso ir buscar aqui pelo ponto button traço wrapper espaço button, ok? Aqui basicamente esta situação query selector all vai me dar sempre aqui um node list, ou seja, um node list que acaba por ser aqui uma estrutura iterável e que traz consigo aquele método fantástico do for each para precisamente poder iterar sobre cada elemento, ok? Agora, o que é que acontece? Regra geral, quando eu estou a utilizar aqui um event listener botão a botão, eu tenho que de alguma forma fazer 4 event listeners. Neste tipo de cenário, em que eu estou de alguma forma a buscar os botões todos via aqui um query, enfim, aqui um query selector all, utilizando aqui esta ideia do node list,
eu aqui, a nível dos meus event listeners, vou ter que seguir aqui outro tipo de abordagem. O que é que eu quero dizer com isto? O node list, ele traz, digamos, uma lista de HTML elements, ou seja, os HTML elements é que trazem consigo aquele método do add event listener. Ora, se eu pegar aqui nos buttons e for colocar diretamente aqui um add event listener, neste caso aquilo que eu quero é um clique, não é? Isso é aquilo que a gente quer fazer. Vamos agora aqui colocar a nossa função. O que é que eu vou querer aqui? Reparem que ele dá-me logo aqui um alerta que buttons.addEventListener is not a function. Lá está, eu estou a querer amarrar este addEventListener, não é? Este método, a um node list que neste caso não traz consigo este método. Ou seja, aqui vou ter que seguir outra alternativa, nomeadamente vou ter que utilizar em primeira instância o meu amigo ForEach. ForEach esse, já agora vamos só aqui refazer que é mais fácil. Buttons.forEach. ForEach esse que me traz sempre aqui um callback como argumento. Vamos colocar aqui a nossa função. Abrimos. E agora temos que arranjar aqui um iterador à nossa escolha. Vamos pôr aqui btn, só por uma questão de simplicidade, ok? E o que é que nós vamos ter aqui que considerar? Que btn, que neste caso, cada iteração deste btn já estamos aqui a considerar um HTML element, então sim, já podemos considerar colocar então aqui o nosso addEventListener, ok? E o que é que nós vamos então querer aqui neste addEventListener? Já podemos então considerar o seguinte, já podemos considerar que queremos colocar aqui um clique e, conseguinte, já vamos ter aqui algum tipo de funcionalidade, ok? Agora, ele há aqui uma questão curiosa que é, ok, então eu estou a iterar sobre todos estes elementos e estou a associar, neste caso, um addEventListener a cada botão. Até aqui tudo bem, mas como é que eu consigo, à partida, saber qual é o botão que eu estou a clicar? Bem, aqui na verdade vamos ter que ter aqui uma questão em consideração, ou seja, eu vou ter que pegar neste btn, sabendo eu que cada btn destes será neste caso um HTML element, ou seja, eu vou considerar aqui que cada elemento destes eu posso ir buscar aqui algumas propriedades, digamos assim, que me permitam identificar qual é o enfim, a cada momento qual é o botão que eu estou a clicar. Se eu fizer, por exemplo, aqui um console.log btn.id, eu sei que a id é uma das propriedades que costuma estar aqui associada. Ou seja, se eu for agora aqui, neste caso aqui ao meu exemplo, se eu for agora aqui à minha consola, reparem que quando eu vou clicar em cada um destes botões, ele está-me a mostrar, console log, cada ID que está associado a este botão. E isto vai ser aqui uma das formas, digamos assim, que eu vou ter, digamos, para poder identificar, ou seja, quando eu clicar neste botão que vai ter este ID, eu quero realmente fazer qualquer coisa. Ou seja, aqui neste caso já me evita eu ter que estar aqui a fazer 4 event listeners, um para cada botão, e de alguma forma estou aqui a reutilizar muito mais facilmente aqui o meu código. Então, e naturalmente aqui também teria que estar a nomear os 4 botões aqui em termos aqui das variáveis. Então, tendo aqui esta ideia de base, o que é que eu preciso então agora aqui de considerar? Vamos depois obviamente criar aqui se calhar talvez uma função específica para o nosso invento, mas a primeira questão que eu tenho aqui que considerar é o seguinte, então vamos começar por aqui. Vou criar então uma função que diga, que de alguma forma vá-me trabalhar, digamos, aqui o propósito que eu quero, que neste caso, reparem, isto vai ser relativamente parecido àquele primeiro exercício que fizemos da lâmpada. Porque aqui estamos a trabalhar com uma imagem e queremos alterar estados. Neste caso a ideia do andar, do atenção, do parar, ou seja, basicamente o que é que eu quero? A ideia de alterar as cores não é mais nem menos do que alterar uma imagem, é alterar aqui neste caso o source da imagem. Ok, então vamos começar por esse racional também. Vamos criar aqui uma função agora, toda muito bonita, que chama-se aqui o nosso handle button click. Ok? E agora, a primeira questão que eu tenho que fazer aqui é, ok, aqui quando eu estou no meu for each,
a cada iteração destas, eu consigo realmente ter acesso aqui ao meu BTN e consigo verificar por este BTN ID. Obviamente que aqui a coisa já fica aqui um bocadito diferente. Aqui normalmente o que é útil a gente considerar aqui neste caso? Considerarmos aqui o nosso amigo Event. E aqui o nosso amigo Event, se eu agora colocar aqui numa variável, vai ficar aqui guardada aqui, só e somente aqui neste escopo de função. O que é que eu vou querer aqui? Vou querer considerar aqui o meu event.target, ou seja, qual é o elemento que eu estou ali a tocar, a bater, .id. Ok? Se eu fizer agora sim o meu console log aqui do BTN, eu já vou considerar que estou a chegar lá. Ou seja, neste caso vou pegar neste handle, ok? E vou substituir aqui esta função aqui este meu amigo. Vou só pôr isto aqui mais inline para ficar aqui mais bonitito. Então, agora reparem, se eu for agora aqui novamente então aqui ao meu display, já tenho novamente então aqui o walk, o yellow, o red e o automatic, precisamente a vir buscar aqui do meu event.target, ok? Impec. Agora, se eu já tenho aqui forma neste momento de cada BTN, eu consigo, digamos assim, capturar alguma característica única, neste caso de cada botão, o que é que eu vou aqui começar a considerar neste tipo de cenários? Eu vou ter que trabalhar sempre aqui um bocado na base das condicionais, não é? Quando eu clicar no botão que tem a característica A, B ou C por aí fora, eu quero que aconteça qualquer coisa. Ou seja, dentro dessa perspectiva, eu vou ter que estar sempre neste tipo de cenários a trabalhar numa abordagem aqui de blocos de condição. Quando eu vou carregar aqui no meu botão, que vai ter aqui, neste caso, o ID de green, eu vou querer, a partir de ir buscar a imagem que tem a ver aqui com o green. E assim sucessivamente. Okay? Então como é que nós, por exemplo, poderíamos começar aqui a considerar? Por exemplo, aqui neste caso, em termos de condição, poderíamos, por exemplo, começar por considerar, lá está, seguindo aqui a nossa ideia base do nosso bom velhinho if else, não é? Ou seja, se, neste caso, o que é que a gente podia dizer? Se BTN for igual, neste caso a green, não é? E porquê é que eu estou a fazer isto? Porque lá está, este ID no fim do dia vai-me sair daqui como string. Ou seja, eu posso fazer aqui um console.log, quer dizer, estou a tocar no botão walk. Podia fazer aqui um else if e dizer se o meu BTN for igual a yellow, então o meu console.log estou a tocar no botão Attention e ter aqui o meu else em que poderia dizer, por exemplo, console.log, reparem aqui estou já a dizer else porque green, yellow, a outra alternativa será neste caso aqui o botão vermelho, não é? Então, console.log serei o botão red, neste caso stop. Aqui também estou a considerar agora aqui podia fazer aqui o else if, na verdade, se vamos a pensar bem, até podia fazer mais sentido assim e depois dizer que aqui o nosso BTN seria igual a red e depois aqui o nosso else é que seria então aqui console.log só automático. Ok? Então vamos só aqui ver como é que a coisa está. Então, se eu carregar aqui no walk, ok, tenho aqui o console log, estou a tocar no botão walk, attention, stop e só automático. Ok, então até aqui tudo bem, posso usar este tipo de estrutura, está impecável, não tem aqui problema nenhum. Pode ficar mais interessante, no entanto, lá está, como este BTN, digamos assim, está sempre aqui à partida, sempre que esta função é chamada, sempre que esta função é invocada aqui a partir do nosso event listener, sempre esta variável, digamos que vai servir aqui, digamos, de container para poder guardar então o valor que ela está a capturar daquele ID daquele botão,
ok? Nessa perspectiva, trabalhar aqui com um bloco mais clássico de if-else pacífico, não tem aqui drama nenhum, mas por exemplo, aqui poderia até se calhar ser mais interessante brincar aqui se calhar com switch, podia ser até mais limpinho, mais até organizado, ok? Então o que é que a gente até poderia fazer aqui? Considerando que obviamente esta ideia de base também não tem que ser totalmente errada, de todo, ok? Então o que é que eu poderia fazer aqui? Poderia fazer aqui um switch e podia dizer que aqui o meu switch, vou colocar aqui então o meu BTN, e cada valor então deste BTN terá um caso, ou seja, neste caso, se o caso for red, então o que é que eu vou querer que aconteça? Agora, em vez daqui dos console logs, reparem, o que é que a gente fizemos no outro exercício? Fomos buscar sempre aquela imagem, não é? Este elemento imagem, e fomos diretamente àquela propriedade ao source. Ou seja, aqui vamos fazer um pouco a mesma questão, ou seja, image.source vai passar a ser igual ao meu assets barra images barra head.webp, ok? E depois o que é que fazemos em seguida? Fazemos o tal break, ok? E depois vamos fazer mais alguns casos, ou seja, caso seja yellow, ok? 2 pontos. Então o meu image.source vai passar a ser igual a assets barra images barra yellow.webp. Fazer aqui o nosso break. E agora também a mesma questão, ou seja, neste caso case green, nosso image.source vai ser igual a assets barra images barra green.webp. E aqui vai ser aqui o nosso break, ok? E por fim, temos aqui o nosso automatic, case automatic, ok? Agora, há lá aqui uma questão curiosa, que é assim, então, caso seja automático, o que é que eu quero na verdade que aconteça? Eu quero que as imagens estejam sempre a trocar. Ou seja, eu quero basicamente que as imagens estejam constantemente então aqui a tocar. Nessa perspectiva, o que é que eu vou aqui querer utilizar? Se eu à partida quero que uma determinada funcionalidade esteja sempre constantemente a ocorrer, aqui à partida o que é que pode entrar aqui para nos ajudar? O nosso amigo setInterval, ok? Então o que é que a gente vai aqui fazer? Vamos criar aqui uma variável, neste caso aqui o nosso letInterval, ok? E vamos dizer que este letInterval começa por ser null. Vamos-lhe atribuir o valor null logo de início. E o que é que vamos aqui fazer em seguida? Vamos dizer que este interval vai passar a ser igual a setInterval, ok? E dentro deste setInterval é que nós vamos colocar então aqui a funcionalidade que nós pretendemos efetivamente criar. Aqui basicamente o que é que vai aqui acontecer no meu amigo setInterval? Ele costuma-me levar aqui dois argumentos, ou seja, por um lado leva-me aqui um callback, aqui, ok? E o segundo vai-me levar o tempo que ele precisa, ou seja, neste caso que vai sempre executar. Neste caso eu vou pôr aqui 500 milissegundos, isto é por milissegundos, vamos pôr aqui só, isto vai se traduzir em meio segundo, também não queremos isto que seja muito lento, aqui para este tipo de ideia. Agora, o que é que eu posso precisar aqui na verdade? Eu vou querer passar por estas três imagens. Passando por estas três imagens, eu quero, digamos, de alguma forma, ter aqui uma espécie de quê? De um processo de iteração. Para ter aqui um processo de iteração e ele passar-me pelas várias imagens, o que é que eu à partida me vai dar jeito? Ou seja, qual é o tipo de estrutura de dados que aqui à partida poderia ser interessante para me poder ajudar? Criar aqui talvez um array e poder arranjar aqui forma depois de iterar sobre esse mesmo array. Então, fazer aqui um const colors, que vai ser aqui o meu array, e este meu amigo array vai ser um array de strings, precisamente então aqui com as minhas imagens. Ou seja, vou aqui buscar este red, copiar para aqui, vou aqui buscar aqui este yellow, vou copiar para aqui, e por fim este green, e copiar para aqui.
ok? Que é igual, ok? Depois disto, o que é que eu até posso considerar? Posso considerar que o iterador, vamos fazer aqui um let index, que vai ser igual a 0, ok? Então, o que é que eu posso considerar aqui nesta função aqui de setInterval? Eu tenho que arranjar aqui forma de dizer o seguinte, bem, por cada 500 milissegundos eu quero que esta função funcione, ou seja, eu vou basicamente querer dizer que o meu image source vai mudar a cada 500 milissegundos. O que é que eu posso aqui considerar para que isso aconteça? É realmente considerar esta minha ideia aqui do index. Ou seja, então como é que eu à partida poderia considerar isto? Poderia dizer assim, então como é que eu vou buscar aqui este elemento? Este elemento à partida como é que eu iria buscar? Seria colors barra 0. Ou seja, isto vai se traduzir então aqui neste index, neste elemento, nesta string. Agora, como eu quero que este index seja aqui relativo, seja dinâmico, o que é que eu vou aqui fazer? Vou, obviamente, trocar este 0 por este index inicial. Ou seja, vou colocar aqui index. Mas, em seguida, eu vou ter que pegar neste index e ter que arranjar aqui forma, digamos assim, dele ser, de certa maneira, sempre calculado. Ou seja, neste caso vamos criar aqui uma espécie de incrementação a cada intervalo que ele vai aqui ocorrendo. E lá há aqui uma fórmula curiosa que normalmente funciona muito bem neste tipo de situações de iteração em que nós queremos estar sempre a iterar os elementos todos e depois voltar sempre ao princípio e assim sucessivamente. Que é o seguinte, eu vou pegar aqui no meu index e eu vou dizer que ele vai ser numa fase sempre igual aqui ao meu index mais 1, ou seja, porque este mais 1 vai ser aqui importante porque vai-me sempre fazer andar para a frente, e depois desta soma, daí o facto de estar entre parênteses, eu quero aqui utilizar o módulo, ou seja, basicamente aqui o resto da divisão, e buscar aqui pelo colors.length. Cuidado aqui a escrever length, que está às vezes a malta atrapalha-se aqui um bocadinho a escrever length. Muitas vezes troca-se aqui o T pelo H no fim. E o que é que este color length vai aqui me fazer? Ele vai-me buscar aqui, obviamente, aqui o número 3, ou seja, aqui qual é aqui o comprimento aqui do meu array, e o que é que vai aqui acontecer? Quando ele me passa aqui a resta divisão, neste caso 3 resta divisão por 3, vai-me dar 0, volta-me ao princípio. Ou seja, basicamente este processo até é bastante também utilizado a nível de sliders e afins da vida, porque realmente permite-nos sempre aquele processo de, por exemplo, eu estou sempre a andar para a frente no slider, há de haver um certo momento em que eu quero voltar ao princípio. Ok? E o que é que isso às vezes acontece? Este cálculo aqui do módulos permite-me efetivamente fazer sempre esse processo. Então, dentro deste sentido, vocês que até se podem perguntar, então, mas este intervalo aqui, ao fim e ao cabo, tu foste buscá-lo aqui porquê? Por uma razão simples, por uma questão de boa prática. Nós, a partir do momento em que normalmente vamos estabelecer um intervalo, também temos que arranjar aqui uma maneira, às vezes, de limpar o intervalo. Ok? E porquê limpar o intervalo? Porque imaginem que eu estou aqui a carregar várias vezes na parte do automático. De certa forma, estou várias vezes aqui a querer fazer mais intervalos. Ou seja, porque este intervalo não está, digamos assim, não está limpo, está sempre a entrar aqui num processo cumulativo. Ou seja, faz sempre sentido, neste caso eu ir fazer aqui, neste caso, sempre que eu vou fazer um handle button click, por exemplo, fazer aqui um clear interval, e o que é que eu vou limpar precisamente aqui? Neste caso vai ter que me levar aqui por argumento precisamente este intervalo. Daí que lá está, por uma questão de prática, eu vou nomear este intervalo aqui, logo aqui ao princípio, atribuo-lhe aqui o valor de null, sem stress. Na verdade também podia estar aqui undefined, mas enfim, podemos estar aqui, por aqui null. Depois este interval vai ser renomeado por este setInterval, ou seja, vai ser igual aqui ao resultado desta operação do setInterval, e porventura, sempre que eu vou voltar a clicar aqui, este intervalo vai ser limpo, ou seja, esta operação que estava a correr, digamos assim, passa a deixar de estar em execução. Ok? Daí esta prática acaba a ser aqui bastante comum quando nós estamos aqui a trabalhar com esta ideia de intervalos. Ok? Então pronto. Nesta perspectiva, o meu handle button click, vamos agora aqui verificar como é que a coisa está. Então, walk. Oi, está aqui qualquer coisa a acontecer. Attention.
tenho aqui o amarelo, o stop tem aqui esta e tenho aqui o auto. Vamos ver aqui o auto. Oi, há aqui qualquer coisa com este verde. Vamos agora aqui bater aqui no walk, ok? Então, vamos aqui só aqui rapidamente perceber o que é que se passou aqui e vemos que temos aqui um pequeno erro de digitação. Aqui green, faltou-nos aqui um E, um Nzinho. Como podem ver aqui, eu tinha aqui green, esqueci-me aqui do N. Vamos só então aqui reformular aqui a coisa, vamos ver, ou seja, já está aqui o verdinho, o amarelo, o vermelho e depois já estão aqui o nosso auto aqui a funcionar em pleno, maravilhoso. Alright. Ou seja, então recapitulando, vamos utilizar então aqui, vamos buscar os nossos botões por um query selector all, isto ao fim e ao cabo gera-nos aqui um node list este que tem que ser iterado para podermos chegar a cada um dos elementos, ok? Vamos só aqui, cada um destes elementos, temos aqui o nosso buttons, criamos aqui a nossa função handle click, em que basicamente fomos tentar verificar a cada momento qual é o tipo de botão a que estamos aqui a querer, enfim, a querer utilizar. E a partir daqui, obviamente, aplicamos aqui um switch para, digamos, dizer assim, olha, cada botão vai ter aqui a sua funcionalidade, ou seja, caso seja red, yellow, green, automático, por aí fora. Ok? Agora, podemos ainda considerar aqui outro tipo de abordagens, por exemplo, que é o seguinte. Se vocês repararem, nós, por exemplo, e isto também fizemos isto relativamente no outro exercício. Reparem que eu estou aqui muitas vezes a utilizar aqui os sources das imagens e vocês viram que ali no caso do green até há pouco até nos enganámos ali, esquecemos do end. Ou seja, uma das coisas interessantes neste tipo de abordagens é pensar como é que eu posso, e é um dos bons princípios a nível aqui de programar, que é lá à frente, quando eu tiver que mudar isto, se porventura tiver que mudar, qual é que é a abordagem que me vai permitir menos trabalho lá à frente. E atenção, menos trabalho lá à frente não é no sentido da preguiça, atenção. É no sentido de gerar o menos impacto possível no código e obviamente aí poder gerar potencialmente menos problemas. Obviamente que reparem, aqui estamos sempre a falar de um script pequenino, mas este princípio naturalmente depois aplica-se, enfim, quando estamos a entrar aqui numa questão mais de larga escala, digamos assim. Okay? Por isso, este princípio acaba depois por ter esse impacto muito positivo. Obviamente aqui um exercício mais pequenino, podíamos até, enfim, nem tomar muita atenção a isso. Mas seguindo aqui um pouco essa ideia, vamos então fazer o seguinte, vamos agora deixar esta abordagem aqui comentada, ok? O que está aqui não está mal feito, né? Está aqui em causa, mas já tentámos aqui também explorar aqui outras ideias, ok? É sempre interessante. Então, vamos fazer novamente aqui a nossa função const handle button click. E agora, reparem numa coisa, eu para ir buscar aqui, digamos, ou pelo menos associar cada botão que eu quero, eu estou a ir buscar aqui pelo ID, certo? Reparem, outra coisa que eu podia considerar aqui, caso não tivesse aqui o ID, uma das coisas também que costuma ser particularmente interessante é o quê? Muitas das vezes é utilizarmos aqui o nosso atributo data. O nosso atributo data, muitas vezes neste tipo de casos, acaba por ser aqui bastante interessante e podemos também muitas vezes usá-lo. Vamos agora experimentar usar aqui uma abordagem diferente através aqui do nosso atributo data. Então, tenho aqui o meu data color. Neste caso vou usar a mesma abordagem, ou seja, aqui o botão do walk vai ser aqui green. No caso do yellow, o meu data.attention vai ser yellow. No caso aqui do red vai ser aqui o meu data.color red. E por fim aqui o automatic data.color traço vai ser aqui automatic. Ou seja, basicamente lá mesmo shows. Simplesmente eu tenho é que ir buscar, em vez de ser pelo ID, pelo atributo data. Ou seja, então como é que eu posso fazer isto? Ou seja, eu neste caso posso muito por simplesmente fazer o seguinte, vou fazer aqui o meu const btn color, vai ser aqui o meu event.target, ou seja, vai ser aqui o elemento que eu vou aqui bater a toda a hora,
sempre que vou aqui clicar num botão, vai ser aqui o dataset.color. Ok? Com base nisto, eu vou buscar, obviamente tenho que usar aqui o evento aqui também. Entra-me aqui como parâmetro. Então, aqui à partida já tenho esta situação aqui tratada. O que é que eu vou aqui querer, na verdade? Vou querer que, tendo este btn color, eu vou querer, por exemplo, utilizar aqui, vamos aqui ver aqui esta jogada interessante, este image.source vai passar a ser igual, usar aqui um template literal, e vou dizer que o source vai ser assets barra images barra, vamos pôr agora aqui o nosso btn color spa.webp. Ou seja, com esta questão, o que é que eu já estou aqui a fazer mais uma vez? Já em vez de ter que estar a utilizar várias vezes o mesmo source, assumindo que a partir destas imagens vão estar sempre na mesma pasta, não é? Eu estou a minimizar aqui o impacto, digamos aqui, da minha aplicação e minimizar aqui o potencial erro. Obviamente que isto depois também está a resultar, porque neste caso aqui o meu data color tem, digamos aqui, esta parcela aqui igual, enfim, em relação aqui às imagens, também há aqui esta jogada, também há que levar a coisa um pouco nessa perspectiva. Se eu for agora aqui verificar, obviamente já estou a conseguir fazer aqui o meu walk, o meu attention, olha, o meu attention não está a dar, e o meu stop também não. Então vamos lá ver o que é que está aqui a passar. À partida, dentro desta abordagem, qualquer coisa foi mal escrita lá atrás. Então vamos lá ver o que é que se passou para aqui. Vamos ver aqui o que é que se passou para aqui. Olha, data attention. Isto não existe, data attention. Isto teria que ser aqui o nosso data color. Ele estava-me a tentar buscar por data color e não me encontrou. Por isso é que também deu-me aqui logo barracada. Agora se eu for ver aqui o meu attention, já cá está. Agora, reparem aqui no pormenor, eu quando vou aqui ao automático, pumba, tchau, adeus. Isto porquê? Porque, reparem, aqui ele podia, na verdade, dar-me aqui o automático.webp, só que o automático.webp não existe. O que ele vai-me fazer em relação ao meu botão do automático é realmente passar-me pelas três imagens, pela imagem green, pela imagem red e pela imagem yellow. Não é? Então, dentro dessa perspectiva, o que é que eu preciso de fazer aqui? Então, aqui na verdade basta colocarmos aqui, se formos a pensar bem, um bloco de condição, que é o seguinte, ou seja, se, neste caso o que é que eu vou aqui considerar no meu se o meu btn underscore, o que é que underscore, se o meu btr for igual a automático, não sei onde é que eu estava com a cabeça, for igual a automático, então eu posso fazer aqui um console log a dizer sou automático. Ok? Caso contrário, eu vou mudar a cor diretamente nos outros elementos. Ou seja, com este bloco de condição eu já consigo me salvaguardar aqui melhor. Vamos lá ver. Então, consigo fazer aqui o walk. E ele vai me dar aqui Uncut Reference Error, btn is not defined. Not defined porquê? Porque eu quero é o btn color. Daqui. Então, walk, attention, stop. E agora o automático, ele não me vai fazer nada, não vai me dar nenhuma imagem, vai-me apenas dar aqui um console log a dizer só automático e, obviamente, a última imagem que foi aqui trocada é a que fica. Até aqui, isto é sinal que o meu bloco de condição está a funcionar como eu quero. O que, pronto, está ótimo. Agora, vou ter que considerar é o quê? Vou ter, nesta casa aqui do meu automático, ter que considerar a inclusão aqui então do meu set interval novamente. Então, aqui à partida, vai ser aqui um pouco lá mesmo chose, que é, vamos aqui ao nosso interval, vai ser igual a set interval, ok? Então, primeiro, função, aqui, nosso callback, e seguidamente aqui do nosso tempo, neste caso os meus 500 milissegundos. Vou abrir então aqui a função
E o que é que eu vou querer aqui? Vou dizer que o meu image.source vai ser também. Agora, uma ideia interessante, lá está, como estamos a seguir esta abordagem aqui, o que é que nós fizemos aqui em cima? Nós estávamos a mudar aqui o image source aqui diretamente por esta ideia aqui do index. Aqui podemos fazer aqui uma coisa também relativamente parecida na verdade. Ok, o que é que a gente pode aqui fazer? Podemos dizer que aqui o nosso index vai ser igual a 0, por exemplo. Ok. E o que é que a gente até pode aqui considerar dentro desta abordagem? Podemos fazer assim tal e qual como está aqui, fazer copy-paste, não tem drama nenhum, é o nosso atalho preferido. Só que, em vez de ser aqui o btn color, o que é que a gente agora vai querer fazer aqui? Eu preciso de utilizar a mesma abordagem parecida a esta, ou seja, eu vou ter que ter aqui um array para poder iterar sobre ele e poder fazer a alteração das imagens. Ora, então o que é que eu vou ter aqui? Dentro do meu if, eu vou ter aqui o meu const colors, por exemplo, e ele dá aqui outro nome qualquer. E vai ser o quê? Vai ser aqui a string red, vai ser a string yellow e vai ser a string green. Ok? Não sei o que é que eu estou com a mania de estar aqui a pôr 2 pontos aqui. Estou parvo. Então, até aqui, voilà. Very good, very nice. Agora, o que é que eu vou ter que colocar aqui? Na verdade, não vai ser o btn color, certamente. Neste caso aqui, o que é que eu quero? Vou ter que buscar aqui o colors, que é a variável que me dá aqui nome aqui a este meu array, e vou ter que colocar aqui, neste caso, o índice que eu quero. Ok? Neste caso, em vez de pôr 0, ou seja, hardcoded, eu vou pôr este índice. E este índice, ok, o que é que eu vou querer dele? Eu vou querer sempre que for correr o meu set interval que o meu index vai ser igual, tal e qual àquela fórmula que aplicámos ainda agora ali em cima, que é o index mais 1, para poder ir sempre incrementando, com o módulo do resto de divisão, meu colors, ponto, length. Alright? Então vamos lá ver como é que isto agora está aqui a funcionar. Então vamos voltar aqui à nossa aplicação e agora se eu clicar no automático, olha que tão giro, ele já começa realmente aqui a trocar-me pelas imagens todas. Impecável. Então, agora há aqui uma questão que é, espera lá, então eu tenho isto em automático e eu quero carregar aqui nos meus botões e o raio do intervalo não para. O que é que está aqui a acontecer? Então, está aqui a acontecer aquela questão de há pouco que falámos. Eu vou ter que utilizar o tal clear interval precisamente. Ou seja, primeira ação que eu vou fazer sempre que quiser dar aqui um clique, vou ter que buscar aqui o meu amigo clear interval e buscar aqui a variável interval aqui. Ou seja, assim já a coisa já me vai acontecer. Ou seja, reparem, estou agora já aqui em automático, impecável, e se eu agora carregar no outro, neste caso no walk, por exemplo, ele já me vai parar só no walk, porque ele limpou o intervalo e através aqui do meu else, ou seja, realmente ele era automático? Não, então vai ser este, ou seja, vai-me capturar aqui nesta variável, neste caso aquele green vai depois entrar aqui nesta espécie de placeholder que criámos aqui, ok? Alright, então até aqui tudo joinha, ok? Agora, podíamos ainda considerar aqui uma última questão, só que um último twistzinho de todos, ok? Imagina que eu, por exemplo, eu quando estou aqui no walk e vou carregar aqui no automático, ele vai-me sempre fazer aqui uma questão interessante, reparem aqui na imagem. Quando eu estou aqui no walk, se eu for ao automático, ele vai-me começar do vermelho, amarelo, verde, ok? Agora, se eu estiver aqui no vermelho e eu for carregar aqui no auto, ele vai-me começar do vermelho, amarelo, verde, também normal. Se eu estiver aqui no attention, a partir do que é que poderia ser aqui interessante? Poderia ser interessante eu, por exemplo, por uma questão de estar em automático, eu começar a carregar, ou, digamos, a imagem começar a ser descendente, ou seja, começar pelo verde e depois então sim voltar ao vermelho. Se eu voltar aqui ao auto,
ele vai-me sempre ir buscar pela primeira, por causa da iteração que eu estou a fazer, ou seja, vai-me sempre buscar o 0. Ou seja, neste caso vai-me voltar sempre ao vermelho. Olhem aqui, se eu tiver aqui novamente no Attention, em vez de ele ir buscar o verde, ele vai sempre voltar a começar pelo vermelho. Estão a ver a ideia? Até aqui, quer dizer, isto não tem aqui grande drama, vamos ser sinceros. Mas agora vamos pensar aqui numa ideia interessante, que é o seguinte. Então, sempre que eu for clicar no meu botão automático, e aqui atenção, há que perceber esta questão neste sentido. Eu tenho aqui uma função, esta função limpa-me o intervalo, esta função captura-me o botão em termos aqui do dataset, que depois vai ser importante, e vou ter aqui um bloco de condição if else, ou seja, se o botão for automático faz uma coisa, se não for, segue outro comportamento. Ou seja, eu vou querer precisar aqui de uma questão que é, se o meu botão for automático, o que é que eu gostaria se calhar aqui de fazer? Eu se calhar poderia gostar de querer identificar a cor amarela para que de alguma maneira o meu índice, neste caso a nível aqui da iteração que eu estou a fazer do meu array, em vez de ele começar a 0, ou seja, começar no vermelho, ele começar a partir do amarelo para ir parar ao verde. Ou seja, aqui a iteração seria um bocadinho diferente aqui. Aqui temos aqui dois problemas, que é, como é que eu vou identificar quando eu clico no meu botão amarelo, aliás, peço desculpa, no meu botão automático, que realmente eu estou perante uma situação em que sei que é aquele botão amarelo que existe ali, ou pode ser outro qualquer. Vou ter que arranjar aqui forma de poder identificar isso. E depois vou ter que realmente fazer essa alteração em termos do meu index, porque o meu index normalmente começa sempre a 0. Não é? Eu tenho sempre esta questão, o meu index começa sempre a 0. Então, uma das coisas que eu posso aqui considerar numa primeira perspectiva é o seguinte. Então, em termos de condição, eu posso até arranjar aqui um if else aninhado aqui dentro deste if. Perfeitamente, não há aqui qualquer problema. Mas aqui, por uma questão de brincarmos de outra maneira, podemos fazer aqui, por exemplo, um ternário. Por que não? O que é que eu queria dizer com isto? Eu gostava de arranjar aqui talvez uma variável. Vamos chamar-lhe aqui, por exemplo, const current color. E vamos assumir que eu ia conseguir capturar este current color e possivelmente iria conseguir capturar este yellow, por exemplo. No fim do dia, eu capturar este valor iria se traduzir sempre num data tipo de string. E o que é que eu, por exemplo, gostaria de fazer? Gostaria de dizer que se o meu current color fosse igual a yellow, neste caso aqui, atenção, senão isto ia dar barraca. O que é que eu iria dizer? Se o meu current color for igual a yellow, a primeira condição que eu quero, se for caso disso, é o meu index vai ser igual a 1. Caso contrário, caso não seja yellow, o meu index pode ser normal igual a 0. Isto até vai me levar até aqui uma questão interessante, que este index, em vez de estar logo declarado com 0, até posso declará-lo sem valor, ou seja, neste caso ele é declarado como undefined inicialmente. E este cenário vai-me garantir se o meu index vai ser 0, porque quando o botão, neste caso quando o semáforo está verde, eu quero que ele passe a vermelho, se ele está vermelho eu quero que ele continue a descer normalmente. Ou seja, nessa perspectiva, então o que é que eu poderia aqui considerar? Mesma questão. Ou seja, tenho aqui o meu yellow e se for current yellow, ele então começa-me de 1 e vai-me aqui ao 0. Vamos só aqui ver pelo menos esta ideia. Isto está um bocado dummy, vamos ter que arranjar ainda aqui outra ideia. Já vamos lá. Se eu tiver aqui o meu attention, não é? Agora o que é que eu pretendo? Eu pretendo, como ele vai-me reconhecer que este current color vai ser yellow à partida, que depois a nível aqui do meu auto ele continue normal, não é? Ou seja, que vai sempre a descer. Aqui há aqui uma questão curiosa, reparem que está amarelo e ele agora no auto, em vez de voltar ao vermelho, já me vai aqui para o verde, certo? Até aqui tudo bem. Agora, há aqui uma questão em termos de cenário real, que é o seguinte.
eu se for aqui clicar agora aqui noutro, enfim, seja aqui no OK ou no Stop, ele vai aqui assumir sempre isto, porque ele está-me sempre aqui a assumir que este valor inicial é este. Mas já não é isto que eu quero fazer. Eu quero é garantir que este current color, quando eu vou carregar no automático, vá-me buscar, neste caso o quê? Que me vá conseguir buscar o image source que eu estou a usar naquele momento em que eu vou clicar aqui no botão. Então, o primeiro ponto de partida que eu podia buscar aqui, então se calhar podia utilizar aqui o image.source, talvez, seria isso. Vamos fazer aqui console.log de image.source. Ok? Então vamos lá. Então vou clicar aqui no Attention, Stop, e agora quando eu carregar aqui no Auto, ele vai me dar então aqui o URL que estava lá atualmente, que era este. Ok, até aqui tudo bem. Agora, lembrar que este image source, lá está, ele vai sempre ficar com este atalho assim absoluto, não é? Vai ficar sempre aqui com este caminho absoluto. Aquilo que eu pretendo, na verdade, é o quê? Aquilo que eu pretendo era somente capturar este elemento aqui, este red, não é? Isto agora virá aqui um bagulho. Então o que é que eu posso fazer em relação a isto? Há aqui alguns métodos muito interessantes a nível aqui das minhas strings que me podem, digamos, ajudar então aqui um bocadinho nestes processos. O que é que eu podia fazer aqui? Há aqui um método muito simpático que é o meu mix split, que me vai fazer aqui o seguinte, vai-me partir isto tudo em arrays. Como é que eu poderia fazer isto? Se eu colocasse este image.source, neste caso agora fizesse aqui .split, usar aqui este método, e até vamos fazer aqui o console log também, .split. O que é que vai resultar daqui? Vamos só aqui verificar. Eu vou aqui carregar num botão qualquer, neste caso, aliás, num botão qualquer não, tenho que carregar no Auto mesmo. E agora reparem que o que é que ele vai-me aqui fazer? Ele vai-me colocar dentro de um array este elemento, ou seja, este URL todo. Ou seja, neste caso, o que é que eu aqui posso considerar aqui de forma interessante? Então, mas espera lá, se tu agora já me estás a colocar isto num array, então a ideia do split é que eu possa tornar uma string mais facilmente iterável e parti-la em pedaços, neste caso em substrings. Ok. Então aqui, até aqui tudo bem. Então, nesta fase com o split como eu fiz, eu basicamente criei um array e meti lá o elemento todo lá para dentro, não é? Então, pensando bem, o que é que eu agora se calhar vou ter que fazer aqui? Vou ter que arranjar a forma de partir, digamos, este elemento em pedaços. Ou seja, para isso eu posso utilizar aqui, por exemplo, um espaço vazio aqui no meu split, ok? E se eu utilizar aqui um espaço vazio no meu split, como vocês podem ver, quando eu clico no Auto, ele ainda não está aqui a fazer nada. Mas, se eu agora fizer aqui uma coisa, se eu fizer a separação, reparem o que é que eu tenho aqui em termos aqui de elementos. Tenho aqui estas barras. E se eu fizer aqui a separação pelas barras, vamos separar aqui pelas barras. Ou seja, vamos querer retirar daqui este elemento daqui para fora. Se eu fizer isto agora, reparem. Olha lá o que é que ele me faz. Ele vai-me aqui e retira-me as barras e já me consegue então partir isto por várias imagens. Ou por várias imagens, por vários blocos, vários elementos, vários substrings. Ok? E então o que é que a partir eu vou ter que considerar aqui? Bem, então se este split já me parte isto tudo, qual é o último elemento que à partida está aqui que me dava jeito de utilizar? É este off.webp, não é? É este elemento que me dava aqui jeito. Então, sendo que nesta fase, neste momento, isto que era uma imagem, com este split passou a ser um array, neste momento eu posso, nesta fase, utilizar então o quê? Utilizar um método que tenha a ver com arrays, nomeadamente se eu quero sacar aquele último elemento fora, eu tenho, neste caso, um amigo que é o pop, ou seja, para me mandar fora aquele elemento.
fora, como quem diz, retornar-me aquele último elemento, ok? Então vou fazer isso mesmo, vou fazer este pop. Se eu fizer agora este pop, ao fazer isto, e carregando aqui no auto, eu neste momento já saquei para fora este último elemento e isto de alguma forma agora é o quê? Novamente, é novamente uma string. Só que este off.ep ainda não me está aqui a deixar satisfeito, porque eu na verdade eu só queria, era neste caso o ter o off só, ou seja o que for. Então aqui o que é que eu quero? Eu quero voltar a colocar isto num array e reparem que neste caso, em vez de utilizar agora aqui o slash, eu vou utilizar aqui o ponto. Precisamente porque é que eu quero fazer aqui. Quero retirar o ponto e quero separar os elementos. Ou seja, neste caso é um array, neste momento, aliás, desculpem, neste momento com o pop ele virou string. Se virou string eu posso lhe fazer aqui outro split. E neste caso o que eu vou retirar é o pontinho. Ok. Aqui vou fazer aqui outro ponto, split. Pontinho. E neste caso, agora aqui, o que é que vai aqui acontecer? Ou seja, tutorial, vamos aqui novamente e voilá. Então, tenho aqui novamente então aqui agora o meu array com estes dois elementos. Agora, destes dois elementos, já estou aqui perto daquilo que eu pretendo no fim do dia, que é o quê? É retirar aquela primeira, ou seja, aquele primeiro valor, aquela primeira string, neste caso off, que está no índice 0. Ou seja, no fim do dia, este split neste momento é um array e eu posso por simplesmente dizer que o output final que eu quero é este 0. E aqui no meu console log vou pôr aqui também 0. E o que é que vai me retornar no fim do dia disto aqui? Vamos só fazer aqui, carregar aqui no auto. E neste caso, o que é que eu vou querer aqui? Vou ter daqui, especificamente aqui o meu off. Espera lá. Ok. Aqui este console log está a dar treta porque ele ficou aqui fora, o 0. Ou seja, estava aqui a fechar o console log aqui no split e este 0 foi para fora. Por isso é que estava a dar treta. Vamos só aqui dar-lhe aqui um clique no auto e pronto. Olha aqui o que me está aqui a retornar agora, o off. Ok? Então, se me dá o off, o que é que vai-me aqui acontecer? Se o current color, lá está, sempre que eu vou clicar no botão, ele vai-me buscar especificamente o elemento que está na altura. Se nesta fase inicial ele dá-me off, o que é que ele vai acontecer? Se o current color é yellow, não. Então não é este valor, então vai ser o índice 0, vai ser normal. Se porventura, vamos aqui assumir, se for yellow, ele vai-me capturar o elemento yellow e depois a nível do auto, quando eu clicar no auto, ele vai-me agora bater para o verde e depois então para o vermelho. E assim sucessivamente. Porquê? Ele já me passou aqui pelo meu current color, ele verificou que realmente respondia a yellow, e então sim, bateu aqui o índice 1 e naturalmente aqui vai a forma de fazer a iteração aqui do array. Em vez de começar aqui desde o princípio, já começa a partir aqui do índice 1. Ok? Só aqui um pequeno twistzinho de fim aqui de exercício para nós podermos brincar um bocadinho e acima de tudo relembrar. Vejam uma questão. Quando nós vemos este tipo assim de estruturas logo ao início, isto por vezes pode nos gerar aqui um pouco de confusão. Ok? Porque é assim, às vezes, no fim do dia, reparem, o que está sempre por trás disto no fim do dia é um data tipo qualquer. Ou pode ser um número, pode ser um array, pode ser uma string. Ok? No fim do dia, o que está por trás desta lenga-lenga toda há de ser aqui um data tipo qualquer. Agora, nós por vezes podemos não ter aqui presente, e nem sempre acontece isso, às vezes, de quais são os métodos mais indicados que a gente pode querer digamos assim, utilizar. Vamos ver, vamos consultar. Não precisamos ter tudo na cabeça. Para começar por aí. Ok? Agora, uma questão é, como é que eu por vezes consigo ler isto, quando às vezes tenho aqui alguma entropia, olho para isto e fico com um bocado de dificuldade a perceber qual é o resultado final disto. Nada como aqui usar os meus bons amigos console logs, sem stress. Reparem, eu se for aqui buscar o image source,
Eu vou ver qual é o resultado inicial deste image source, que será uma string à partida. Eu depois vou fazer, se for caso disso, ou seja, fragmentar isto, ok? Vou fazer aqui o meu console log, em que depois vou aqui consultar o que é que vai acontecer ao image.source quando é utilizado este split. Eu vou depois verificar o que é que vai acontecer quando este image.split leva também aqui com o pop. E depois vou aqui verificar, por fim, o que é que vai acontecer quando ele leva com este split outra vez. E ainda posso fazer aqui outro console log para verificar o que é que acontece no final de tudo. Reparem aqui, se eu for agora aqui colocar no auto, a nível aqui da minha consola, eu vou ter aqui todos os dados, ou seja, esta string inicial virou um array com 6 elementos, com length de 6. Depois, o que é que eu vou querer aqui? Consegui com o pop sacar aqui este off, ou seja, neste caso este último elemento. Voltei a pegar neste elemento, voltou a ser convertido para um array, neste caso partir aqui em 2. No fim do dia ainda lhe meti mais o split para retirar então aqui o tal pontinho maroto. E no fim do dia, ou seja, com o pontinho virou aqui então o elemento de aqui o array com estes dois elementos. E por fim fui buscar em termos do index 0, aqui já mais um bocadinho hardcoded, porque ao fim e ao cabo também era isto que eu queria especificamente, ir buscar sempre isto, porque ao fim e ao cabo aqui as imagens também têm sempre a mesma configuração, pois à partida terei sempre, neste caso o título da imagem, e terei sempre depois a extensão do fecheiro, não é? Ou seja, neste aspecto pode ser aqui diretamente com o índice 0. E consigo chegar então assim aqui ao resultado final. Reparem, apesar de às vezes este tipo de situações poder gerar um bocadinho de confusão visual, é importante perceber que por trás disto está sempre, para começar, um data tipo qualquer. Seja número, seja um array, seja uma string. Esse é logo o nosso ponto de partida. Segundo ponto de partida, não estou a perceber nada, rende o que é que está por trás disto. Vou fragmentando isto passo a passo para perceber o que é que está aqui a acontecer a cada processo. Porque na verdade isto no fim do dia resulta numa string. Mas ele passou aqui por vários processos de mutação. Ou seja, ele inicia como uma string, vira aqui um array com o split, com o pop tira o último elemento, volta a virar uma string, depois essa string é novamente colocada num array e só por final vamos buscar aqui o índice 0 daquele array e retirar aquela string final. Ou seja, há todo este processo de mutação. Para eu poder compreender, nada como fragmentar esta situação. Ok? Às vezes para perceber bem o que é que está a passar, se realmente precisarmos disso. Pessoal, espero que tenham aqui gostado deste exercício e destes pequenos momentos que quisemos aqui introduzir aqui neste nosso Traffic Light. Ok? Espero que tenha sido porreiro para vocês. Vemos então aqui num próximo exercício. Ok? Até breve.